Olá, olá, olá. Bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast. Como chama mesmo, Márcio? O que sei sobre tigres e dragões? Aê, hein? O nosso podcast sobre cultura chinesa, artes marciais e o que mais a gente quiser, não é isso? Exatamente. Hoje recebendo um praticante de Kung Fu, de Tai Chi, terapeuta, tá certo falar assim? Tá certo. Pode Também. ser? Psicoterapeuta. Psicoterapeuta, João Victor De Souza. de Souza. É. Bem-vindo. Hoje o papo vai ser intelectualizado, então, aqui? Ou sempre é? Não sei, vai depender de como você vai conduzir. Caramba, Igor, jogou pra você, hein? Jogou pra você, hein? Já que você não tava no último episódio você não tava, né? Não tava. Eu estava no Uruguai no último episódio, olha só. Caramba. Fazendo uma viagem por terra e uma viagem introspectiva muito, muito forte. Uma Que viagem... demais. Passou por Cabo Polônia. Passei por Cabo Polônia, foi o melhor dia. Que demais. Cabo Polônia é genial, cara. Mas quem quiser saber mais pode assistir, né? Se você quiser ver essa viagem incrível, deixa eu fazer um jabá aqui do meu outro canal, que chama Modo Mato, que é um canal sobre viagens por terra, né, principalmente. Sobre... Viagem astral também? Viagens. Sobre Viagens. Todas as... Afinal, comer e viajar são as 4 melhores coisas do mundo, não é mesmo? João, Realmente. há quanto tempo que você pratica Kung Fu, cara? Cara, a minha matrícula na Associação Shaolin de Kung Fu foi final de 94, assim. Final de 94. A Associação Shaolin de Kung Fu do famoso Mestre Amaral. Também. Caramba, Passei é por- o patrocínio dele aqui, né? Todo episódio a gente fala do Mestre Amaral aqui. É difícil escolher um atleta que não passou por lá, né? Um praticante. Sim. Você tinha quantos anos na época? 13 para 14. 13 para 14. Então você lembra bem da Copa de 94, né? Lembro, Romário, Bebeto, é isso. Eu acho que assim, o que diferencia na minha cabeça de pessoas novas e pessoas velhas é que se a pessoa lembra ou não da Copa de 94. Eu tinha 7 anos na Copa de 94. E você lembra? Lembro, A claramente. torcida Então- contra o Badio, né? Então, não tem nada a ver com o podcast, mas é uma história engraçada. Nessa época, eu era apaixonada pela namorada do meu primo. E aí... coisa de moleque. Foi a primeira paixão que eu tive. Ô, Rita. Até hoje, né? Se pá. Tô zoando, Lala. E aí, ele tinha prometido que ia pedir ela em casamento se o Brasil ganhasse a Copa. Você tinha prometido? Não, o meu primo Ah, tinha prometido pra namorada dele na época que ia pedir ela em E casamento. vocês tinham que idade? O seu primo tinha que idade? Eu tinha 7, ele devia ter uns 25, 30, sei lá. E aí eu tava torcendo contra o Brasil, tá ligado? Né? Enfim, desculpa aí pelo... E o seu primo tá casado com ela hoje ou não? Não, casou, separou, Ah, tá. enfim. Ele separou quando o Brasil e a Alemanha. Foi tipo isso. Eu tava torcendo contra o Brasil também. Eu tinha feito uma aposta com meu pai que a Alemanha ia ganhar por estatística, assim. Eu nunca fui muito ligado ao futebol, assim. Mas aí eu perdi a aposta, o Brasil ganhou e meu pai passou a tesoura no meu cabelo. Foi isso. E só voltando aí na temática Associação Shaolin, Mestre Amaral, quem sabe a gente consiga gravar com ele aqui, hein? Nossa, seria Já demais. pensou? Seria... Se um dia a gente Porque trouxer o Mestre Amaral aqui, o Brasil treinou para. diretamente com ele, treinou com professores formados por ele. Eu comecei o Kung Fu com um professor que era de lá. O mestre Rinaldo treinou com o Amaral, enfim, e tudo mais. Mas o que eu ia te perguntar antes da gente avançar é, o que te levou para o Kung Fu? Você já tinha alguma referência de Kung Fu? Alguém na sua família? Ou como todos nós, foi influência de filme, gibizinho? Qual que foi o gatilho aí? Qual que é o sentido de treinar Kung Fu, né? Assim, era muita influência. Acho que na época, né, a gente assistia bombardeado por seriados japoneses, né? Jaspion, Changeman e tal. E eu achava legal aquilo, acho, né? Assim, Bruce Lee, aquela coisa toda. E aí eu fui experimentando. Eu lembro que eu comprava muita revista, sabe? Revista Kiai, Art Sports, né? E aí eu passei por aquele processo de, poxa, tem tanta coisa legal, o que eu vou escolher, né? E aí o Kung Fu foi pela diversidade mesmo de possibilidades de armas, de estilos, né? Assim, então pareceu muito completo quando eu estava vendo. Na época, eu estava procurando algo mais completo, que eu ia treinar tanto com arma, né? Mão livre e tudo.
E também pela história, né? De ser uma das artes marciais mais antigas, né? Tudo mais. Já que não tinha indiana, né? Aqui foi Kung Fu. E aí, né, na época, eu estava procurando alguma coisa perto de casa, né? E que já tinha... A Associação Shaolin estava com 25 anos quando eu entrei lá. Estava completando 25 anos. E a gente treinava luta de chão também, né? No chão. Muito. No chão, sem tatame, sem nada. Sem tatame, né? E aí, para você, a primeira aula foi suficiente para você ter essa confirmação de que é isso aqui que eu quero fazer. Foi. Você não precisou experimentar uma outra arte marcial, nem... Eu experimentei, passei por algumas antes, assim, mas passagens rápidas, né? Assim, judô, muito criança, sem muito aproveitamento, né? Karatê também, na ACM, também mais brincando, assim, sem pegar a sério mesmo. Full contact, né? Na Combat Sport. Você fez também? Com o Manuel Vasconcelos. Ah, caramba. Né? O famoso Manuelzinho. Manuelzinho, que também era professor de garra de águia, que tinha lá, né? Kung Fu garra de águia. Você sabe que o Manuelzinho foi um dos primeiros brasileiros a competir na China, ele casou com uma chinesa, trouxe uma chinesa pro Brasil. Você tem uma história bem interessante dele. Ele era meio lenda mesmo. Um assunto também que não tem diretamente relacionado a você, mas se for de judô e karatê, eu também fiz judô e karatê no colégio. Vocês sabem por que no colégio sempre tem judô e karatê e não kung fu? Porque, né? Karatê é mais difícil ter, né? Escola, o judô sempre tem. O judô sempre tem, mas vocês sabem por quê? De repente aprender a cair, né? Não sei. É uma questão de lobby do Japão com o Brasil, será? Acho que... Porque, acho que não. Assim, mais adulto eu vejo muito mais academia de Kung Fu do que judô ou karatê, né? Mas acho que Muito essa é uma mais boa praticante, pergunta para sabe? ficar aqui na... Talvez né? porque o judô foi um esporte olímpico, os professores tinham uma formação pode mais... ser. Pode ter relação pro com a esporte. colônia também, a presença da colônia japonesa aqui no Brasil. Chegou antes também. Mais antiga do que a chinesa, e talvez esse apelo também das Olimpíadas. E aí como os professores esporte, sempre tal. talvez teve uma formação, depois foram estudar educação física, já entravam no colégio. Ô, João, você é formado em psicologia, certo? Agora você está terminando o curso uma de especialização especialização em psicologia fenomenológica e hermenêutica. Tá. A sua escolha de formação, de alguma forma, passou pelo Kung Fu? Assim, pela sua filosofia, por ser uma arte marcial que tem essa alma por trás, né, da prática? Nossa, é outra coisa, assim, que o caminho é curioso, assim, porque Kung Fu joga muito para esse campo da filosofia, né, mais oriental, né, mesmo, tal, e, sei lá, os problemas pessoais, assim, sabe? É umas coisas que, né, curioso, por que eu escolho determinada coisa não outra, né? Umas coisas cabeça, e filho único, né? Assim, fica enchendo a cabeça de caraminhola, assim. Psicologia, eu achei que eu ia resolver alguma coisa, acabou confundindo mais. E, ô João, mas você acha, por exemplo, que a sua profissão atual, né? Não a sua formação de psicólogo, mas aquilo que você trabalha hoje, você acha que ele tem muito a ver com coisas que você vivenciou na sua trajetória do Kung Fu, coisas que professores te conduziu, te ajudou, ou não ajudou, ou coisas que talvez você não teve respostas, ou coisas que de repente dentro da academia, não, acho que o Kung Fu vai me ajudar nisso. Você acha que tem esse link? Eu acho que dá para fazer, assim, né? Eu tava pensando, por exemplo, numa relação, assim, né? De quando o professor se retira, né? E o aluno fica ali repetindo, né? Que é muito próprio do Kung Fu mesmo, repetindo a técnica sozinho e fica naquela angústia, né? Pô, eu tô fazendo certo, o professor tá me vendo, né? E como é que é, né? Isso fica ali só, né? Na clínica, a gente acaba se deparando com essa situação também, né? Do paciente falar alguma coisa e esperar alguma coisa do terapeuta, né? Assim, pô, você não vai falar nada, né? O que eu tenho que fazer? O que você acha disso? Pelo amor, né? Dá uma resposta aí, né?
E não, assim, é o caminho pessoal, né? É aquilo que está acontecendo no tempo de aparecer, né? Então, o Kung Fu eu vejo muito desse modo também, assim, eu lembro de vários irmãos de treino, assim, que não se destacaram em campeonatos e tudo mais, assim, só que tinha um modo muito próprio de executar a técnica e que a gente fala, pô, é o cara executando a técnica, né? Uhum. Eu lembro de um cara na Associação Shaolin que ele executava a técnica sorrindo, assim. O pessoal fazia aquela roda, né? Para ele fazer a técnica sozinho. E ele começava a rir e continuava e não parava, assim. Uhum. E a gente... Nossa, é o cara, né? Assim, e isso meio que vira um espírito, né? Da academia, assim, de... Pô, faz falta, né? A gente lembra aquela pessoa, né? Assim... Outra coisa, né, que eu tenho pensado na fenomenologia, assim, onde fica a consciência, né? Onde está a consciência, né? Ela está no cérebro mesmo, né? É o cérebro que decide, né, as coisas e determina, né, toda a experiência, né? E aí, eu tive um insight aí, fazendo tai chi aí. Um despertar. Fazendo o Wudi, né? Posição do vazio, né? A postura para ter o despertar. Essa tem o despertar. O despertar, tipo assim, meu, isso não é pra mim, né? Isso não é pra mim, eu não aguento mais. Despertar nas coxas, né? Queimando, assim. E aí eu percebi que... eu lembrei da dobra do quadril, né? E aí parece que a dobra do quadril falou comigo. Não sou eu que lembrei, tanto eu que lembrei da dobra do quadril, mas né, o corpo, né, falou comigo, né? Assim, nesse momento, né? Então tem uma causalidade que é circular aí, né? Que ela não está tanto na pessoa que determina como vai fazer, como vai executar alguma coisa, né? Mas tem uma circularidade causal mesmo, né? Entre todas as possibilidades de que alguma coisa apareça daquele modo, né? Sim. Seja ambiente, seja a disposição no dia, enfim. Um paralelo que eu venho pensado de terapia. Eu faço psicanálise, né? E o Kung Fu é meio que... E acho que é arte marcial de uma forma geral, né? Você começa fazendo porque você acha que tem que fazer, né? Sem se questionar muito por que você está fazendo. E o processo de autoconhecimento acho que é meio próximo, assim. Depois de um tempo você começa a assimilar algumas questões, fazer algumas coisas, e no Kung Fu acho que é mais ou menos esse caminho também. Você faz, depois você começa a sacar por que você está fazendo, você começa a entender o seu corpo, como funciona, e na terapia acho que é a mesma coisa. Façam terapia, todo mundo precisa de terapia. E Kung Fu e Tai Chi. E Kung Fu e Tai Chi também, né? Eu acho que é mais ou menos por essa linha, não sei se faz sentido isso. E não tem garantia de nada, né? Não tem garantia, mas rapidão, eu acho que o grande lance é o autoconhecimento, cara. Porque você pode não gostar do negócio, mas pelo menos você sabe que você não gosta. Mas, por exemplo, o autoconhecimento que você está falando, você acha que ele tem um link com, por exemplo, o lance da dobradiça lá do quadril, que chamou a sua atenção, e até aquelas histórias do tipo assim... mestre, qual é o segredo do Tai Chi? Aí o mestre fala assim, o segredo está dentro de você. E aí você acha que tem esse link do autoconhecimento com a dobradiça? Do tipo assim, caramba, eu tenho uma dobradiça. E ela está falando comigo. Falou comigo. Porque, e até puxando um gancho do seu paciente que espera a resposta de você. E você tenta puxar dele mesmo. Você acha que é isso? Esse autoconhecimento, esse link, a dobradiça? Nossa, essa leitura assim dos filmes, né? Assim, a resposta tá dentro, né? Assim, de aparecer algo quando a gente se coloca em jogo, né? Se a gente não se coloca em questão, não vai aparecer, né? Vai aparecer o quê? Assim, vai aparecer mais uma coisa, uma resposta pronta, né? Uma coreografia. Sim, né? exatamente. Assim,
Mas, por exemplo... Rapidão, e eu acho que é nesse... Desculpa, hoje eu tô... Corte rápido. O cara não veio no último e tá querendo Não tirar quero no jurado aparecer, hoje. né? Vou deixar você falar hoje. Eu acho que é nesse ponto que a arte marcial se diferencia de uma musculação, por exemplo. Que é o lance da E do coreografia. CrossFit se diferencia também? Também, totalmente. Exato, exatamente. É pela parte filosófica que está por trás, para mim, assim. Que, hoje eu entendo que não é só um exercício físico, entendeu? Tem todo um conceito por trás. E onde eu treino CrossFit lá, para mim, é o movimento, entendeu? Ali é só um meio para ter um corpo mais saudável, por exemplo. Mas, por exemplo, uma pessoa que entra num processo... Um paciente chegou para você num processo de luto, né? Aquela pessoa tá mal. Você poderia falar para ela, tipo, vai fazer Kung Fu. Lógico, tô né, fazendo aqui uma coisa meio chula até, assim, mas vai fazer Kung Fu. Você acha que aí a pessoa talvez precisa de um outro auxílio? Talvez até coisas, um processo remédio, químico, não sei, entendeu? O quanto isso consegue ajudá-la para poder sair de um processo de luto, por exemplo. Claro que vai precisar de um profissional como você, porque a gente estava até conversando antes aqui. Às vezes tem pessoas que nos abordam como professor que querem uma ajuda psicológica e às vezes, dependendo... A gente não tem um conhecimento que você tem. E dependendo do que a gente fale ou que a gente sugere, pode ser pior, né? Não sei, qual a relação disso? Como que você acha que isso pode ser benéfico ou não? Entendeu? Num caso desse, né, de um extremo, uma pessoa que chega para você ruim, por qualquer motivo, não sei. Então, mais uma vez, né, assim, aquela coisa da resposta, né, assim, que a pessoa vai encontrar no sentido que esse luto tem na vida dela, né, assim, não tanto, de modo algum, eu sugeri, pelo menos na linha que eu trabalho, assim, né, eu sugeri que ele faça algo, né, assim, em específico, né, mas como ele vai lidar, né, com essa com o sentido que aquela pessoa tinha na vida mesmo, né, se era algo que a pessoa, por exemplo, fazia por ela, né, assim, né, como que vai ter que lidar, né, assim, a gente vê, por exemplo, casais, né, assim, que ficam, sei lá, 30 anos mais juntos, assim, e de repente alguém vai, né, assim, e aí, né, como fazer, como ressignificar a vida nesse momento, né, assim, e aí a leitura de sugerir algo nesse momento me parece violenta, né, no sentido de impor alguma coisa ali. E isso, se você diz, essa visão na abordagem que você trabalha, ou tem outras abordagens que poderiam sugerir, não, procura fazer... Sim. Tai Chi, para ocupar sua mente, que sempre a gente fala assim, não, mas vai fazer outra coisa, sai de casa, vai passear, ocupa a mente com alguma coisa. Mas não é só isso, né? Porque às vezes a pessoa está realmente machucada, né, por dentro ali, né? E tem um processo, né, para tudo, né? Como ela chegou ali, como ela vai sair dali, né? Faz parte da existência singular, né, ali dela, né, assim, então de modo algum nesse momento se colocar no lugar da pessoa para decidir alguma coisa, né, mas estar com a pessoa pelo processo, né, tô com você, né, mas não vou decidir por você. Porque como a gente estava conversando, eu acho isso tão, eu tenho assim muito receio de às vezes no intuito de tentar ajudar alguém, você às vezes acaba piorando. Por exemplo, a gente teve um caso lá de um jovem, que a mãe levou esse jovem lá para a escola, ele deveria ter na época acho que uns 12 anos. E ele se mutilava, né, arranhava, pegava estilete, se cortava e tal. E aí essa mãe depositava na gente, tipo, não, eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, assim, era muito complicado, né? Porque a gente está ali para somar, né? Mas não lidar com essas questões, porque eu não sou profissional habilitado para lidar com coisas psicológicas, psíquicas, né? Então, é difícil isso, assim. Ô, Márcio, mas acho que numa situação dessa aí,
Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é indicar Não, lógico. Não, mas eu né? indiquei. Tá. Eu indiquei, claro. A gente falei com uma colega nossa, né, psicóloga, para inclusive CAPES, todas essas coisas, assim, para poder direcionar ele para um profissional. Mas eles já fazia tratamento, tudo assim. Mas a mãe levava ele na escola para tipo assim, olha, não sei mais o que fazer, preciso da ajuda de vocês. Mas aí você imagina se de repente a gente, beleza, então vamos liberar essa energia e põe ele pra, sei lá, bater um saco de pancada e tipo, aquilo de repente tá gerando nele outras coisas que não era benéfico, entendeu? Sabe que eu acho que tem uma outra coisa que seria legal também ouvir um pouco o João, acho que tem uma coisa de transferência também, né? Eu transfiro para você, enquanto psicólogo, uma responsa de me dar, sei lá, me dar respostas, ou de me dar caminhos, ou de me orientar de alguma maneira. Eu acho que também, numa certa medida, essa ideia da transferência aparece também num ambiente, dentro de uma escola de Kung Fu ou de Tai Chi. Porque a gente tem, por princípio, nessas duas modalidades, que o aluno ele desenvolva uma certa autonomia para fazer sozinho. A repetição pede isso, né? E às vezes tem alguns alunos, e uma grande parte deles, que fica com essa vinculação. Não, eu preciso do professor para fazer. Ou do Jiaolien para fazer. Não, repete lá um pouco. Não, e aí para. Não, tem que fazer um pouco mais. Então acho que tem essa outra dimensão também, que é uma certa... transferir para o Márcio, transferir para mim a responsa pelo desenvolvimento. Isso que você bem pontuou do despertar, eu acho que é um baratão isso. Só que eu acho isso difícil, né? Muitas vezes as pessoas têm esses cliques, mas não percebem. E aí acham a atividade, sei lá, ou Kung Fu Tai Chi meio repetitivo, monótono e tal. Então não sei se isso que eu acabei de falar de transferência, se é uma viagem ou se você consegue correlacionar também na tua atividade profissional e no Kung Fu, no Tai Chi. Como é que você vê isso? Não sei se eu viajei muito aqui. Eu tô pensando essa... É que vocês estão viajando, eu estou viajando. Tô pensando essa coisa da transferência por uma transferência de responsabilidade no caminho mesmo, né? Assim, então, o professor vai lá e dá o caminho, né? Assim, o caminho das pedras, né? Mas o aluno espera que o professor esteja ali a todo momento, né? Assim, falando, não, é assim, é assado, né? E tem muito de uma coisa pessoal que vai aparecer ali na forma, né? Assim, enfim. Então, eu vejo muito por aí, assim, da pessoa se colocar em questão mesmo nesse momento, né? E perceber ali os próprios limites, né? Assim, tem gente que vai conseguir fazer determinadas coisas numa forma, tem pessoas que não, que vão ter um outro limite ali, vão fazer de outro modo, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Não respondo. Não respondeu. Também não sei se era uma pergunta, assim. A gente está jogando era reflexões comentário, aqui. É um comentário. E tá me caindo uma ficha agora aqui também, né? Porque é muito mais fácil a gente jogar a responsabilidade dos nossos problemas para os outros. Sabe assim, não, o outro é culpado pela situação que eu tô hoje. E eu consigo ver um equivalente também no Kung Fu. Agora, nisso que você tá falando, que a gente tá comentando aqui agora, do tipo, o professor mostra o caminho, mas o meu desenvolvimento sou eu responsável, entendeu? Então, não sei, é outro pensamento solto, não é nenhuma pergunta também. Os mestres falam dessa coisa de não tem atalho, né? Quer dizer, você até pode usar algum atalho se você quiser chegar rapidinho, mas tem um processo no desenvolvimento do Kung Fu e do Tai Chi, e eu acho que também no nosso desenvolvimento enquanto ser humano, que passa por se manter caminhando e sacando o que se manifesta no caminho e aprendendo e parando quando for preciso e ajustando rota. É isso aí. Acho que a coisa fica estranha se você dá aquela estagnada, e às vezes a gente dá mesmo. Você fala, não quero caminhar mais não, deixa eu dar uma parada aqui. Um pouco na linha do que a gente estava conversando quando a gente vinha para cá. Então acho que esse é uma outra viagem também. Aí para fazer a ponte, né? Aí dá para fazer uma ponte, por exemplo, com a fenomenologia, né? Que a princípio, né? Nós não somos, né? Existencialmente, nós temos a tarefa de ser para ser.
Isso é uma afirmação. Isso é uma afirmação. Deixa eu fazer uma Ser pergunta para antes. ser, não ser para existir, ou ser para ser e para existir são... Existindo é a condição, né? Nossa, eu dei uma viajada aqui. Você pode falar de novo? Ô, João, não, eu acho que tem que... o que é a fenômeno... Eu não consigo falar essa palavra. Fenomenologia. Isso. Né? É um método de conhecimento, né? Que busca chegar às coisas nelas mesmas, né? Como elas aparecem, né? No seu campo de sentido, né? E aí quando eu falo em existência, né, assim, a ideia de um existir, né, assim, na origem da palavra do grego mesmo, né, assim, de existir para fora, né, assim, então nós somos o tempo todo, né, solicitados aí pelo mundo, né, assim, a se posicionar, né, de algum modo, e não se posicionar já é um posicionamento também, né, e a gente responde por isso, de qualquer modo, assim, né, se o professor fala algo, né, e assim, eu resolvo, né, se o professor fala, não salta e chuta durante o campeonato, porque vai dar ruim, é melhor não saltar. E o atleta vai e se coloca, como aconteceu comigo lá, deu uma desequilibrada, né? Pô, é um risco, né, assim, que eu me coloco, né? Posso não fazer, né? E aí eu não vou saber se eu vou conseguir realmente fazer. Mas aí se você faz... Ou se você não faz, a responsabilidade é sua. É minha, sou eu que vou responder por isso. Mas aí, né? no caso, assim, por exemplo, se o professor falou para você não fazer, você não fez, Sim. e você fica com aquele sentimento assim, Pois é. eu não fiz porque você falou, mas eu deveria ter feito. Aí, como que fica? Tem essa transferência de responsabilidade, por exemplo. Né? Assim, Entendi. Essa leitura, né? Uhum. Não é uma leitura psicanalítica da transferência, né? Mas uma transferência de responsabilidade de esperar que alguém faça por si, né? Então, é isso, né? Para dominar uma forma, você tem que fazer a forma, né? Quando você não faz a forma, você não faz a forma, você não está fazendo, você não está exercitando, né? A gente é kung-fuísta quando a gente é kung-fuísta, né? Agora, outra coisa, né? É engraçado que às vezes parece até um pouco óbvio, mas não é tão óbvio assim, internamente falando, né? Mas quando você ouve isso e você verbaliza isso, aí não fica óbvio. Como que é? Não fica ou fica? Não fica. Não fica. Ué, porque se você acha que é um conceito simples, você acabou de falar. Sim, Você acha que é um entendi. conceito simples. Entendi. Aí você ouve e fala, puta, mas não é tão simples assim. Sim, Entendeu? sim. É nesse... Porque a gente tem uma ideia de conhecimento, né, assim, que é oposta à fenomenologia, uma ideia de conhecimento tradicional, de que a gente armazena, que a gente é uma caixinha que vai armazenando conhecimento e experiências, né, que a gente pode acessar a qualquer momento, né? E é uma tarefa isso, né? Isso aí é uma das coisas que a fenomenologia estuda. Coloca em questão. Coloca em Que questão. não é assim. Essa não é ideia... uma caixinha que a gente vai guardando numa mochilinha que eu tô guardando coisa aqui dentro. Não é assim de modo algum. Né? Assim, é uma tarefa. É uma tarefa de acessar cada vez, e quando a gente acessa, não é do mesmo modo que a gente acessou anteriormente. Né? Tenho uma experiência de... Até a própria leitura de tempo fica em jogo, né? Assim, nessa leitura. Né? O passado não necessariamente passou, mas foi um sido. Né? Um sido que a gente acessa de algum modo, mas não do modo que foi. É um recorte que a gente tem, né? E talvez então, falando uma parte prática do Kung Fu, talvez então por isso que tipo, puxa, há 5 anos atrás eu fazia esse movimento tão bem, eu treinei tanto, e hoje quando eu vou fazer, não sai. E pode treinar tanto e não vai sair, né, do mesmo modo. mesmo Porque jeito. É mais ou menos isso, esse sentido que tipo, tudo que a gente vai adquirindo não fica guardadinho ali. Muda, né? Muda. Assim, muda. Não é... Porque isso tem uma limitação física também. Eu tenho que fazer esse salto. Hoje eu não faço mais porque envelheci. Eu não diria que fica ou pior. não diretamente. Oi? Eu não diria que fica pior ou melhor, mas fica diferente, porque há 5 anos atrás talvez você não tinha algumas nuances que você tem hoje, entendeu?
por mais que você saltasse mais alto ou fizesse alguma coisa mais forte, que você não vai ter hoje por conta da idade, mas você saca algumas coisas e aí você faz diferente, entendeu? Uma movimentação diferente, a consciência do movimento muda. Então, eu acho que é mais no sentido de ser diferente do que ser melhor ou pior do que era antes, né? Não sei. Eu costumo sempre fazer a associação do Tai Chi, até do Kung Fu, e de vez em quando eu falo isso para os alunos, de que é preciso ficar atento ao que se manifesta. Aquilo que o corpo está falando para a gente, que diálogo aparece enquanto a gente está treinando. Isso para mim também foi um processo de descoberta. À medida que quanto mais eu praticava, quanto mais eu ensinava, mais eu fui vendo que isso era importante para a prática. E isso é o que dá para o Kung Fu e para o Tai Chi esse status de uma arte carregada de sentido e significado, e não uma ginástica de academia de fitness. Então tem uma coisa diferente aí. Te ouvindo agora falar dessa abordagem, como chama a abordagem, Igor? Fenômeno... Gia. Whatever. Eu não sei falar. Fenomenológica existencial. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que você vê essa abordagem na dinâmica do Kung Fu e do Tai Chi? Isso aparece para você? Você consegue viajar enquanto você está treinando, praticando e aprendendo? Que associação você faz dessa abordagem com essas duas modalidades? E o silenciar, né? Tem um silenciar durante a prática também. Uma coisa que assim, me incomodava mais, hoje eu acho que eu levo mais de boa, assim, mas interrupções durante o treino, sabe? De gente que vem conversar, vem falar alguma coisa, assim. Eu sou um desses que faz isso durante o treino, desculpa se algum dia eu te interrompi. No episódio do Gabriel Guarino, ele falou que tinha um aluno que chegava pra ele e falou assim, fica vendo agora que eu vou acabar com a aula. Né? Porque é tipo isso, né? Aí faz uma pergunta pro professor. Porque ele sabe que o professor vai falar pra caramba e vai acabar a aula, tipo, beleza, acabou a aula, a gente não vai dar mais. Inclusive, eu acabei de te interromper. E eu ficava meio em choque, assim, quer dizer, meio desnorteado, né? Porque você entra, parece que um outro estado ali, uma outra frequência, né? Você tá fazendo uma forma, né? E a forma tem essa coisa, para você completar a forma, você tem que parar de pensar, cara. Faz, né? Assim, faz porque se você ficar pensando durante o movimento, você vai pular alguma coisa, você vai parar num movimento e você já está em outro, já tem que fazer outra coisa. Imagina parar para pensar numa apresentação, assim, não dá, né? Assim, então, e o que aparece no treino geralmente aparece na competição, né? Assim, também, né? Então, tem essa coisa Mas, por exemplo, entrar numa frequência mesmo. Todas as vezes quando eu vou fazer uma apresentação, mas principalmente de competir, né? Que eu acho que é uma coisa que, pelo menos para mim, eu preciso estar muito focado porque é uma coisa de resultado, né? Diferente de fazer uma apresentação na academia. Eu posso fazer uma apresentação, se eu der uma errada, se eu der uma desequilibrada, uma apresentação vai passar. Quando é uma competição, é resultado. Então, eu me cobro nesse sentido. E eu consigo pensar. Por exemplo, eu já estava competindo uma vez e eu consegui fazer determinados movimentos e olhar as pessoas assim para mim, ó. Eu consegui enxergar, visualizar isso. E eu tive uma vez que a primeira vez que eu fui competir na China, eu comecei a competir e de repente eu parei de pensar. Nessa que eu parei de pensar, eu falei, onde é que eu tô? Ferrou. Eu me perdi na forma e aí, lógico, eu não parei de fazer, mas me confundiu aquilo. Eu não pensar. Entendi. E eu não sei se tem a ver, mas vai de encontro com o que você acabou de falar, que, putz, para eu terminar uma técnica, eu preciso pensar. Será que isso não tem a ver de pessoa para pessoa? Porque às vezes eu estou treinando, talvez até é ruim eu falar isso, mas, bom, eu vou chegar em casa, vou ter que chegar, vou fazer isso, vou fazer isso. Claro que isso não é o foco que a gente tem que ter na prática, né? Não adianta eu estar treinando pensando que eu vou fazer em casa, que isso não acontece nada. Mas, às vezes eu estou treinando e eu faço esse exercício. Inclusive, por exemplo, eu faço uma coisa muito louca. Às vezes eu estou pedalando e eu estou mentalmente repassando forma para saber se eu consigo fazer isso. E aí, sério, eu posso falar, eu vou parar com isso, porque eu vou ficar maluco. E aí eu volto, quando eu estou de novo concentrado pedalando, eu estou tentando fazer uma forma na cabeça, pensando. Eu falei, será que eu sou maluco, mano? Nossa, eu levaria um E você pedala também, né? Então é isso que eu estou falando.
Acho que com certeza, assim, varia de pessoa para pessoa no modo que cada um lida com isso, né? Assim, mas eu acho que, ao mesmo tempo, o fazer necessita de uma ausência mesmo de pensar, né? De ficar intelectualizando tudo a todo momento, né? Assim, então, é isso, né? De repente, você tomou um susto ali, né? Eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Voltei a pensar. Aí parou de fazer, né? Falar é fazer também, pensar é fazer também, né? A gente tá fazendo o tempo todo alguma coisa, né? Assim, não dá para né? não fazer, né? Alguma coisa. Já é fazer alguma coisa, né? Já é fazer alguma coisa, né? É uma coisa que me ajudava, agora não, porque eu tenho treinado de lente de contato, né? Mas por muito tempo eu treinei, tirava óculos, treinava míope. E me ajudava muito a concentrar, cara, porque eu desligava a visão, né? Não prestava atenção, não conseguia prestar atenção no que estava acontecendo em volta. Então era mais assim, via vultos, né? Formas, um míope, sabe como que é? Sim. Mas era ótimo treinar assim, cara. Era ruim quando você ou alguma outra pessoa falava do outro lado da sala, que daí eu não sabia que era comigo, né? Mas, de uma maneira geral, assim, pra concentração, pra desligar essa chavinha. Você desliga um sentido, né, Esse cara é estranho, eu tô falando com ele, ele nem me dá atenção, meu, cara. A gente começou a conversar depois que eu treinei de lente. 5 anos treinando lá, ele achava mega antipático. Não respeita o Shifu, né? Eu tô falando com Tu ele, falando pra olha corrigir, mim. o cara não corrige. Olha pro lado. Como que é pra você, Gil? Você pensa em alguma coisa na forma, enquanto você tá treinando, quando você tá se apresentando? Quando você tá no UDI, o que você pensa? Ou você não pensa? Acabar logo. Não, mentira. Acabar logo é uma boa, porque minha forma dura 15 minutos. Não, quando eu tô no DI, não Fazendo penso. lá o já, Orlu. No Cido, eu penso. Hã? No Cido que o João falou. Ah, no Cido. Não no Cido, mestre Cido. No Cido. No Cido. Não, pra mim, assim, fazer um tal como a Lao Jailu, que é longo, se faz mais lento ainda, num ritmo, ele fica mais longo ainda, eu consigo ir para um lugar, assim, de uma frequência mental mais de boa. Eu não ativo outras telas mentais e nem atividades que eu tenho que fazer, não. Mas aí mais uma coisa de... O que acontece para mim na Lao Jailu, que é uma coisa meio maluca, assim... Se eu estou fazendo com um grupo, se todo mundo sabe a Lao Jia, mesmo que a gente esteja no mesmo ritmo, o meu campo exclui todas aquelas pessoas ali. É como se eu estivesse sozinho e como se aquele espaço todo fosse um espaço que está para mim. Então eu vou me movimentando meio que nessa pira de tô sozinho aqui, tô fazendo... nesse tempo. Por isso que você sai empurrando os alunos. Outro dia eu vi você empurrando os alunos lá, e por isso que você sai empurrando os alunos? Aonde? Outro dia eu vi, você estava lá empurrando um aluno pra lá, um aluno pra cá. Como se fosse o dono do espaço. Tipo... Mas aí vem a pergunta, Gil. A forma é longa ou você entra num looping que você não consegue mais sair e não consegue terminar a forma? Nunca mais? Você fica ali 25 minutos. Você pode fazer ela na versão looping. Então. Você pode. Não, a forma é longa mesmo. Então tá bom. Mas não tem Acredito em você. Looping. Mas eu acho que é muito, como você falou, Márcio, é muito particular mesmo. E já teve vezes eu andar na rua e ficar fazendo também. O que mentalmente. Você falou. Mentalmente. Eu espero que mentalmente. Vou ficar fazendo. Não, ficar andando na rua, né? No elevador. Ficar fazendo um movimento. Assim, O cara andando na rua parecendo o marciano do Chapolin, sabe? Que andava em câmera lenta. Né? Ô, João, você faz Tai Chi Kung Fu. Como que você vê essa diferença entre um e entre os dois? Não é essa a pergunta. Não, é assim. Essa vamos, daqui a pouco a gente chega lá. Ah, tá bom. Mas assim, porque a gente entende que uma é uma arte marcial externa, outra mais internalizada, né? Como que entrou, como que elas se complementaram? De uma forma geral, a gente já discutiu isso aqui antes, né? Tá bom. Como que você vê essa diferença? O que acrescenta para você cada uma delas? Então, eu via como uma coisa bem mais diferente, né? Assim, bem mais oposta, assim, até, né? Interno, externo, né? Porque a experiência que eu tinha de Tai Chi, né? Assim, sempre pratiquei louva-a-Deus, vida toda, mesmo Hong Kong e as outras linhas de louva-a-Deus, mas...
Quando eu fazia o treino de Tai Chi, era sempre uma coisa lento e assim, aquela coisa de exercício para velhinho mesmo, sabe? Terapia, né? E aí, fazendo um treino do estilo Shen a primeira vez, né? Foi até com o Rômulo, né? Assim, cara, eu saí com a perna tremenda e eu falei, nossa, né? E aí comecei a perceber várias coisas ali que, pô, isso é Kung Fu mesmo, assim. Isso é Kung Fu, né? Isso é trabalho duro, exige mesmo, né? E aí, no Louva-a-Deus, né, conhecendo o Tai Chi desse modo, no Louva-a-Deus eu também estava conhecendo o Louva-a-Deus de outro modo, né? Assim, os estilos que influenciaram o Louva-a-Deus, né? O Tom Pei, o Badi, né? O próprio Tai Chi, e comecei a perceber semelhanças e a conversa entre eles, assim, né? Então, poxa, hoje eu entendo como complementares muito, assim, mesmo, assim, sabe? Acabou focando mais num campo, o outro em outro campo, assim, mas eu enxergo os dois muito próximos hoje, né? Assim. E quando comecei a treinar Kung Fu, assim, eu lembro que era muita coisa da força, né? Assim, de botar força no movimento, né? Aquela coisa de chutar forte, socar forte e tal. E com o passar do tempo, né? O que os meus professores me falavam vai dosa força, não é força você tem, né? Agora você precisa lidar com essa força, né? Até que um professor, né, um professor do meu professor falou para mim que, procura Tai Chi que vai fazer diferença, né? Uhum. E aí, sei lá, eu enfiei na minha cabeça, pô, quando tiver 40 eu vou começar a fazer Tai Chi. Você fez Tai Chi, além agora que você pratica o Shen, mas você fez antes qual outros estilos? Fez... O Yan, né, assim, muito de uma experiência com uma colega, assim, que ensinou uma forma, né, ensinou a forma de espada de 32, né, alguns exercícios, acho que era o 24. E aí o treino era aquela caminhada mesmo, Tai Chi e tal, né, mas engraçado assim, né? Nesses tempos, assim, nunca treinei muito tempo também, sempre questão de meses, do Yang e um pouco do Wu depois, né? Mas nunca terminei uma forma, por exemplo, né? Sempre uma experiência de passagem mesmo, mas que... Enfim, acho que já deu alguma luz ali sobre algumas coisas do Louva-a-Deus, assim, também, né? De execução. Hoje eu acho que, né? Com mais estabilidade, assim, né? Percebendo algumas coisas né? Na prática mesmo. Acho muito interessante isso, né? De ter uma forma extensa e voltar cada vez nela e perceber ali, né? Não é decorar, né? Mas é voltar aquele movimento e perceber alguma coisa diferente ali aparecendo, né? Ô, João, recebi uma pergunta aqui dos nossos aqui no Instagram. Recebeu aqui. Te ouvindo agora, e a turma que está em casa também mandou essa pergunta aqui, praticamente, o que você conseguiria dizer para quem está nos ouvindo da contribuição do Tai Chi para o teu Kung Fu e vice-versa, do ponto de vista prático, assim? Na postura X, ou para usar, sei lá, o quadril, ou para girar, enfim. O Tai Chi tem um outro tempo, né, em relação ao Louva-a-Deus, né, assim, isso sim é bem diferente, a coisa de se manter mais numa postura baixa ali, né, e o deslocamento ser muito gradual, né, assim, de uma postura para outra, né, e aí a gente perceber
né, o movimento do quadril, perceber que vai, né, a gente se detém mais, se tá errando, a gente se detém mais no erro ali, né? Tem uma coisa e o louva-a-Deus você vai, né, vai fazendo, você vai pensando à frente, né? Assim, o soco às vezes é só para chamar atenção para uma outra coisa que você quer fazer, né? Assim, você vai, né? O negócio é rápido, né? Assim, é jogo rápido, né? Louva-a-Deus. E do louva-a-Deus para o Tai Chi, então assim, no Tai Chi, fortalecimento de postura principalmente, né? O Fadin, né? A explosão, acho que aparece bastante também, assim como contribuição no louva-a-Deus. E o louva-a-Deus acho que é uma visão de marcialidade, assim, né? Acho que acredito que boa parte das pessoas que começam a fazer Tai Chi não vê marcialidade mesmo durante muito tempo. Não que isso não aconteça no louva-a-Deus também, sim, né? Sim. Mas parece que mais difícil, né? Assim, isso acontecer no louva-a-Deus do que no Tai Chi, né? No Tai Chi a pessoa realmente pode executar bastante tempo o movimento sem ver uma aplicação marcial, né? Sim. Talvez até porque as pessoas enxergam o Tai Chi como algo mais terapêutico, né? Não tanto como uma arte marcial em si, né? Por isso talvez que demore mais para enxergar essa parte marcial, né? É. Um exercício que eu fiz algumas vezes quando eu estava treinando em casa sozinho ou lá na academia mesmo, era tipo fazer as formas do louva-a-Deus muito devagar, tipo na pegada do Tai Chi. Sim. Sabe? Eu acho isso bem legal, cara. Eu acho isso bem legal. Ô, João, vamos mudar a sua pergunta então, tá? Se assim, se fosse para levar numa ilha deserta, só uma arte marcial pro resto da sua vida, qual seria? Ufa, achei que você ia falar, se você fosse pra uma ilha deserta, qual Lao Chi você levava? Você levava o Lao Chi ou você deixa? Pode ser. Pode ser interpretado dessa forma. Tá, não precisa ter resposta. Que agora o bicho pegou aqui. Foi interessante, assim, ter escolhido... Você vai estar sozinho, leva os dois e pronto. Não existe a possibilidade. Você só pode levar um para treinar uma coisa. Aí eu volto para aquela pergunta que vocês fizeram no início, né, do porquê o Kung Fu, né, assim, que o Kung Fu é uma gama aí de artes marciais chinesas, né, assim, enfim, né, tem muita coisa. O louva-a-Deus, né? Por um acaso, eu comecei no louva-a-Deus que também engloba vários estilos de Kung Fu, várias linhas aí. Então, o louva-a-Deus tem Tai Chi ali também. O louva-a-Deus mora no coração dele, né? Quando é que é a sua próxima aula mesmo? Fica 47 minutos no dia, né? Mas a sua pergunta, ela foi bem para deixar ele de boa, assim, né? Ué, é a mesma pergunta. Né? Não é a mesma. Com refinamento. Não é a mesma pergunta. Porque ele falou assim, porque como eu comecei lá no Kung Fu, no louva-a-Deus e tal, ele deu uma justificativa, mas ele não falou que é melhor. O que a gente quer saber, o Kung Fu é melhor que o Tai Chi ou não? A gente quem? Você quer saber. Recebeu a pergunta, né? Ó, tô recebendo aqui. Acabaram de mandar aqui no meu ponto. Reformula a pergunta. Mas sabe que você falou isso do louva-a-Deus, dessa relação louva-a-Deus e Tai Chi, vice-versa? Eu lembro que o primeiro ano que o Mestre Chi veio para cá e deu as primeiras aulas ali para o grupo de professores, uma das coisas que me impressionou foi ver no Kung Fu do Mestre Chi e do jeito que ele ensina, o quanto tem dessa dinâmica entre você usar o rápido, forte, potente com... É suave. A movimentação do louva-a-Deus, apesar de ser forte, rápida, cadenciada, o jeito que o Márcio ensina, por conta do Mestre Chi e tudo mais, a Ponlai, tem esse elemento dessa suavidade. Então não é uma coisa... Ríspida. Ríspida, é mais dura, flexível. como a gente via antigamente, como a gente até fazia. Então tem um recheio aí. Esse recheio que eu acho o grande baratão e o grande diferencial do Kung Fu da Ponlai, do Kung Fu do Mestre Chi, do louva-a-Deus que ele ensina. Matrículas abertas para 2022. Procurem Marcos Paulo na recepção. E como louva-a-Deus muda, né? Assim, como, assim, tem forma, né? O
Pump Train, né? O Pump Kill, né? Assim, Bumbo, né? Assim, que eu aprendi 5, 6 variações. Como muda isso, né? Assim, e é a mesma coisa, né? Sim. Também. Então, essa coisa de executar rápido ainda está muito em mim, assim, de fazer a coisa no estilo Hong Kong mesmo. Você vê o pessoal, você vê o cara de Hong Kong fazer, você fala, pô, esse cara é de Hong Kong, cara, né? O Brendan Lai fazendo, né? O pessoal faz num outro ritmo. E quando eu via um artista marcial de Shandong, por exemplo, do norte da China, fazendo louva-a-Deus, eu falei, nossa, isso é louva-a-Deus também. Né? Muito diferente, né? A movimentação de tronco, por exemplo, assim, a gente estranhava, assim, a gente que treinava aquele louva-a-Deus, falava, pô, isso tem ou é firula? Né? Assim, e tem uma aplicação disso? Tem, né? Assim, pô... então, isso me chamou a atenção muito, assim, de... Pô, dá para aprofundar, dá para aprofundar em minúcias ali, né? A gente está quase indo para o final aí, né, diretor? Creio que sim. Quanto Sabe tempo? que tem um 53. Não, mas tem um monte de coisa para falar ainda. Ixi, Próximo bom, não sei se eu ia falar que ia ser a última, mas agora eu não sei. Tem uma coisa que eu acho relevante e que eu queria comentar, que acho que eu já comentei isso com o Márcio até. O que eu acho bacana no Kung Fu e no Tai Chi, a hora que a gente vai para campeonato, até mesmo nos exames, ver o aluno fazendo um Taolu, seja de Tai Chi ou do Kung Fu, para mim, a condição que eu tenho e a capacidade, eu acho que eu desenvolvi de leitura do Taolu do aluno, eu consigo ver um pouco a personalidade do aluno. Eu consigo ver, para além do movimento, um pouco emoção, um pouco sentimento do aluno. Eu até uso sempre uma palavra assim, cara, é muito honesto ver o João fazer Kung Fu. O jeito que o João faz os Taolus, além de ser bonito de ser visto, tem ali uma honestidade, um conjunto de respeito e tudo mais, que eu acho isso um outro barato. Para mim é um grande barato ver demonstrações de Tai Chi, do Kung Fu, porque eu me conecto a isso, eu vou para esse campo de meio que sacar um pouco a persona, sabe? É uma viagem total minha, mas isso é um lance que para mim... E isso é o que diferencia. E a gente, às vezes, quando vê em campeonatos, tem gente que fala, nossa, me emocionou a sua apresentação. Então, tem gente que tem essa capacidade de fazer o Taolu, seja ele na velocidade mais rápida que for, e toca você, cara. Então, acho que essa é uma qualidade que você tem. Aproveitar que a gente está aqui no podcast, já para te mandar essa aqui. É uma qualidade que você tem e é sempre bacana, legal, te ver nos exames e nas competições também. Eu acho que isso traduz muito... E agora te ouvindo um pouco melhor aqui no podcast, todas as impressões que eu tive de você te vendo fazer os Taolus de Kung Fu e agora te vendo fazer os Taolus de Tai Chi, foram bem na linha do que eu tinha capturado por esse campo que eu geralmente ativo quando eu vejo. Que bom. Não, e só pra completar, né? Outro dia, nem sei se o Gil já te falou isso, mas o Gil outro dia falou pra mim, falou, caramba, o João tá indo bem pra caramba no Tai Chi, ele faz bem, movimenta bem. Aí eu falo pra ele, porque ele treina Kung Fu comigo, entendeu? Não, isso eu não falei. Isso não, aí depois eu lembrei que o João fez todas, não sei se todas, mas fez uma série de aulas daquela fase online, né? Sim, quase todas. Acho que foi quase todas. Quase todas. Não, me salvaram na pandemia, a hérnia de disco aqui agradece, mas... bom, obrigado aí, né? Eu percebo bastante isso também nos irmãos de treino mais novos, assim, fazendo também, né? Que independente, assim, de conhecimento, de tempo de treino, né? De ver a leitura que a pessoa faz da forma, né? Como a pessoa faz, o que a pessoa coloca ali, né? Executando a coreografia, né? Assim, né? Então, isso me chama muito a atenção também, né? Gosto muito de ver o pessoal mais novo fazendo, né? Também. E realmente, sei lá, quando eu estou fazendo, eu entro nesse modo, nessa frequência, né? Eu pensei, me identifiquei muito com o que você falou também, né? De quando você faz, você dá
um apagão, assim, de quem está do lado. Assim, parece... É muito uma ideia de meio que sentir, se é uma defesa, estou fazendo a defesa mesmo, né? Assim, o que eu estou fazendo aqui com esse movimento, né? Isso me pega bastante, né? Também. Legal, muito bom. Muito bom. Eu tenho uma coisa pra falar, muito bom, não acabou ainda. Muito bom. Você Você vai falar mais bonito que o Gil agora? Quero ver. Não, eu quero utilizar ele aqui como terapeuta aqui. Você liga lá manda um WhatsApp, consultório? agenda Não, eu tô Não recebendo pode, né? aqui Não um pode, ponto muito aqui, próximo, tá né? chegando aqui o negócio. Não, sabe uma coisa, Igor, que eu lembrei aqui? O João fez uma citação assim, não sei se foi exatamente assim, ser para ser, né? Ser para ser. Ser para ser. Aí eu lembrei daquele cara antiguinho lá que falava ser ou não ser, sabe o ser ou não ser? Agora o lance é ser para ser, cara. Ser para ser. João, você, durante o nosso papo aqui, a gente já vai pro final. Teve um momento que você falou aqui sobre o silêncio, né? De treinar, que te incomodava e tal. Bom, na música, né? Atualmente não trabalho mais com música, mas durante muitos anos trabalhei com música. E a gente sempre tinha uma fala que, tipo assim, que o silêncio, a pausa, também é música. Né? Então, quando você está tocando, você está ali seguindo uma partitura e de um momento tem a pausa, né? E sempre tem alguém que sobrava o instrumento ali, né? Porra, tem que ter pausa, meu. A pausa também é música. Segue a pausa, tal. Quando você faz silêncio, tem que ter silêncio. Silêncio. Seca o instrumento, né? Não vai ter nota sobrando, tal. E no Kung Fu também tem. E com o Mestre Shi, eu aprendi isso. O que é essa pausa? O silêncio mesmo. Você para, fica, espera. Agora vai. Continua, para. Né? Então a pausa, o silêncio faz parte. E você comentou isso hoje aqui, né? E às vezes eu tô em casa, e aí tá aquele vucu-vucu, criança, né? Latindo, o cachorro latindo, Criança latindo? Criança latindo. Caraca, mano. Né? Pode acontecer, você não sabe o que acontece Você lá. não tem noção como é que é. E aí cachorro latindo, e tá a criançada e tal. Meu, a TV a milhão lá, não sei o quê. E aí, cara, ficou aquela sensação, preciso dar pausa do silêncio, né? Puta, fala que você fez o Di pra eu ficar feliz. Puta, Fez o Di. Aí a Fabiana chega em casa assim, ela, não sei o que, vamos desliga a TV. Aí a gente, caramba, silêncio, né? A TV parou. E aí dá aquela sensação, né? E aí vem a minha pergunta agora. O quão esse silêncio no cotidiano da gente, do dia a dia, isso na sua visão como profissional terapeuta, é importante e a arte marcial ajuda isso na gente? Porque eu acho que a gente hoje não tem silêncio, né? É muita coisa. Principalmente São Paulo é frenético, né? Uhum. Você tá aqui, não, você tem que ir pra lá, tem que ir pra cá. E quando chega na academia, você tá tão frenético que você não consegue ter o silêncio, ter a pausa. É muita coisa, né? Diz pra gente, quanto isso você acha que é importante pra saúde das pessoas? Pra gente caminhar pro nosso fim? Com uma mensagem até pras pessoas, né? Eu vejo isso muito como presença, né? Um estado, uma qualidade de presença, né? Do que a gente está fazendo, né? Como a gente está fazendo, né? Então, me parece muito isso, né? Assim, agora mesmo, né, vou conversando com o motorista no Uber, ele falando da ansiedade, né? E tudo mais, e ele veio... Ele estava já com essa leitura, ainda bem, né, de que a ansiedade não é tanto algo individual, né, mas é um sintoma epocal, um sintoma da nossa época, né, assim. Então, como a gente lida com a ansiedade que cada um de nós compartilha, né, assim, e voltando para o que a gente está fazendo a cada vez, né? Assim, deixando aparecer a dobradiça do quadril, né? Deixando que as coisas venham à tona, né? Na própria experiência, né? Eu acho que é isso que se aproximaria mais de um conceito de saúde, é a intensidade, né? que a gente coloca em cada um desses modos de ser possíveis, né? Nossos, assim, a cada vez, né? Dando densidade ao presente, né? Assim. Muito bom. Tinha um casal de vô e vó do meu amigo, né?
E aí, quando ela começava a falar muito na orelha dele, ele só baixava o volume do aparelho auditivo e ficava de boa. Porque ele não escutava nada, né? Sério? Legal. Ô, João, e agora faz o seu jabá. Onde que, se as pessoas quiserem falar com terapeuta... Vamos lá. Bom, tem uma página de Instagram que está começando, Resisto Sendo, né? No sentido de reexistir, né? Então, manda uma mensagem. Por enquanto, os atendimentos estão online, né? Mas é isso, tem esse contato aí. Legal. Esse modo de... E você está atendendo atualmente em algum consultório? Por enquanto está online só? Por enquanto não. Nesse momento que a gente está atravessando, né? Assim, desde do começo da pandemia, assim, ficou exclusivo online, né? Por enquanto. Né? É uma outra coisa, é bem diferente do atendimento presencial, né? Não vou colocar em termos de melhor ou pior, mas outras coisas aparecem, né? Sim. Diferente. É isso aí. Galera, curtam, compartilhem, ativem as notificações e comentem aqui embaixo o que você achou desse papo. Se tem dúvidas para o João, também coloca aqui que a gente tenta responder na medida do possível, beleza? Não deixem de curtir, né? Porque tem lá 200 visualizações e tem 40 curtidas. Exatamente. Se inscrevam no canal aí também, beleza? E divulguem pra galera. Valeu! E ali acabou. Então não tem valeu. Valeu, gente. Até semana que vem. Falou!